e o versículo de número 40. Glória a Deus. E diz assim: e em seguida Davi tomou o seu cajado e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e colocou no seu alforje de pastor, e pegou a sua tiradeira ou a sua funda e partiu ao encontro do filisteu. E neste momento o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, e Golias parou, olhou bem para Davi e começou a caçoar. Portanto, Davi não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. Eu quero que você olhe aí para o irmão que está do seu lado aí, seu amigo que está do seu lado aí. Fala assim: Jesus. Olha, não, fala assim: Jesus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Pode se assentar em nome de Jesus. Escute aqui. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Vai nos contar a história de um menino pelo nome de Davi. E Davi, ele sendo um jovem, muito jovem mesmo, desde pequeno Davi ele tinha suas responsabilidades. Davi ele foi mais conhecido como o menino que matou o gigante com uma pedrinha. Só que Davi ele era um pastor de ovelhas. Eu aprendi que na vida, a vida ela é feita por etapas. E a vida de Davi também foi assim, pastor. Davi primeiro ele foi um pastor, depois ele foi um guerreiro, e depois ele foi um rei. Mas o que poucas pessoas sabem é que o chamado de Davi não era ser pastor. O chamado de Davi não era ser rei. Mas o chamado de Davi era ser um guerreiro. Por que, pregador, que o chamado de Davi não era ser um pastor? Porque ser pastor foi uma responsabilidade que o seu pai te deu. E por que o chamado de Davi não era ser rei? Porque ser rei foi um reconhecimento do seu trabalho. Porque todo trabalho gera um reconhecimento. Pregador, por que aonde você me prova que Davi ele era chamado para ir para a guerra? Sabe por quê? Porque quando Davi deixa de ir pastorear as suas ovelhas por um dia, nada acontece. Quando Davi deixa de colocar sua coroa para ser rei e sentar no trono por um dia, nada acontece. Mas quando ele deixa de ir para a guerra por um dia, a sua mente fica vazia, e mente vazia é oficia do diabo. Sabe o que eu entendo com isso? É que toda vez que nós paramos e não queremos fazer aquilo que foi dado para nós fazer, o diabo vem com tudo para cima da gente. Mas eu ainda creio que ainda tem Davi que cumpre as responsabilidades que seu pai lhe deu. Escute isso aqui: se o pai de Davi não teria dado a responsabilidade de Davi, Davi nunca seria um rei. Se Davi não fosse o pastor, ele nunca seria um guerreiro. E se ele nunca fosse um guerreiro, ele nunca seria um rei. Sabe o que Deus está dizendo? Para você chegar lá em cima, você vai ter que começar de lá de baixo. Ai, meu Deus.
Tapas. Repete comigo assim, ó. A vida de Davi. Mais alto, repete assim comigo. A vida de Davi foi feita por etapas. Escuta. É tudo permissão de Deus. Tudo tem um porquê. E tudo tem um propósito. Escute isso aqui. Se Lúcifer não tivesse feito a rebelião, ele não teria caído do céu. E se ele não tivesse caído do céu, a terra não habitariam nela trevas sobre a face do abismo. Então, se as trevas não habitassem na face do abismo, Deus nunca teria dado a luz. E se Deus não tivesse dado a luz, Deus nunca criaria o jardim, porque Deus não trabalha em trevas, Deus trabalha nas luzes. E se Deus não tivesse feito o jardim, Adão e Eva não existia. E se ele não existisse, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque tudo é a vontade permissiva de Deus. Tudo há um porquê. Só que entenda comigo, Davi, ele agora até um dia normal, cumprindo a responsabilidade que seu pai lhe deu de pastorear. E aí a Bíblia vai dizer que certo dia chegou lá um urso querendo dragar as ovelhas. E Davi fez o quê? Davi rasgou esse urso no meio. Aí outro dia Davi estava lá e chegou um leão. E Davi rasgou esse leão no meio. Só que, meu pastor, sabe o que é mais engraçado? É que quando Davi, ele mata o urso e ele mata o leão, ele não chega na casa dele falando: pai, hoje eu matei um urso, pai, hoje eu matei um leão. Eu acredito que a língua de Davi formigava para poder falar, mas o Espírito Santo lhe dizia: Davi, fique quieto, porque você vai precisar disso para o amanhã, porque eu nunca deixaria isso acontecer sem ter um porquê na sua vida, Davi. Se você matou o urso, se você matou o leão, é porque eu estou disposto a aperfeiçoar suas habilidades, Davi. Davi, a partir de hoje, você não será só mais um pastor, Davi. A partir de hoje, você vai servir para matar urso, para matar leão. Davi, eu estou disposto a te aperfeiçoar. E enquanto Davi está lá, e aí Davi ele vai matar. E o verso 40 que nós lemos fala que Davi foi lá, pegou 5 pedras do ribeiro. Mas antes disso, pastor, Davi ele vai receber um chamado de seu pai. O pai de Davi falou assim: Davi, olha, vai entregar alimentos para os seus irmãos. Aí Davi vai lá. Aí Davi chegando lá, ele vê o quê? Golias afrontando o povo. E Golias afrontando, Davi diz assim: quem é esse incircunciso para poder afrontar o povo de Deus? Sabe que Davi estava tentando dizer? Davi dizia:
Se Golias estivesse me afrontando, eu não faria nada. Se Golias estivesse afrontando o meu nome, eu não faria nada. Mas como Golias está afrontando o Deus do povo de Israel, eu tenho que avisar para Golias o que há de acontecer com ele. Porque se ele tivesse me afrontando, nada ia acontecer com ele. Mas como ele está afrontando Deus, ele vai saber que com Deus ninguém se brinca. E aí Davi vai começar a falar: rapaz, não tem ninguém para lutar contra Golias, então eu vou lutar. Só que aí todo mundo diz: não, Davi, você não vai porque você não pode, você é pequeno, você não tem estatura, Davi. Só que Davi falou assim: não, mas eu vou. E aí Saul diz assim: não, então vamos fazer o seguinte, Davi, você vai. Mas vamos fazer o seguinte, Davi, você vai ir, mas você vai usar a minha armadura. Aí Davi diz: não. Quem é que vai ir para a guerra? Eu. Então por que eu terei que usar a sua armadura? Saul diz: não, mas usa a minha armadura porque ela pode te proteger. Mas Davi diz: não vou usar. Mas o porquê que Davi não quis usar a armadura de Saul? Porque escute isso aqui: em toda armadura de alguém, de algum soldado, tem o símbolo da sua tribo. E Saul, ele era da tribo de Benjamim. Davi, ele fazia parte da tribo de Judá. Só que o animal que significava a tribo de Benjamim era um lobo. E o animal que significava a tribo de Davi era um leão. É por isso que vai dizer que ele é o leão da tribo de Judá. Só que, pregador, por que Davi não vai usar a armadura de Saul? Porque Davi estava dizendo: olha, você é um lobo e eu sou um leão. Por que Davi em nenhum momento aceitou? Porque Davi dizia: se Deus te fez lobo, então você é lobo. Mas eu não vou vencer essa guerra sendo lobo. Eu vou vencer essa guerra sendo que Deus me criou, leão. Davi não queria mostrar. Davi nunca quis mostrar ser maior do que Saul. Mas o que você pode entender é que Davi sempre foi maior do que Saul. Porque leão é leão, mas o lobo, ele é lobo. Sabe que Deus está dizendo para a vida de alguém? Sabe por que você não vence muitas guerras? É porque você quer usar o que é dos outros. Mas você só vai conseguir vencer as guerras quando você usar aquilo que Deus te deu, Davi. Davi, você não vai para a guerra com aquilo que é dos outros. Você vai para a guerra com aquilo que é seu, Davi. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Deus vem dizendo: chega de usar o que é dos outros. Está na hora de você usar o que é seu, Davi. Chega de usar o que é dos outros. Eu vou começar a te revestir, não com a armadura de Saul, mas com a minha armadura, Davi. Olha, Deus, se você crê nessa palavra, então levante as suas duas mãos para o céu, abre a boca para adorar, porque a armadura não é de Saul, mas a armadura é do Todo-Poderoso. Davi, ele não pega a armadura
de Saul, mas vai para a guerra. E lá na guerra, o Golias diz assim: olha, hoje mesmo eu entregarei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Aí Davi diz: olha, mas hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Só que enquanto Davi está visolhado, está parado, focado em Golias, olhando para Golias, o seu irmão de Davi, ele entra no meio e fica no meio de Davi. Só que quando seu irmão entra no meio de Davi, Davi desvia o seu olhar do seu irmão e começa a olhar para Golias. Pregador, não entendi. Sabe o que Davi queria dizer? A minha guerra não é contra o meu irmão, a minha guerra é contra Golias. A minha guerra não é contra o irmão que dá glória junto comigo, a minha guerra é contra Golias. A minha guerra não é contra o meu próprio pastor, a minha guerra é contra Golias. A minha guerra não é contra aqueles que estão do meu lado. A minha guerra não é contra quem ora por mim, contra quem jejua por mim, contra quem ora, contra aquele que pede para Deus me guardar. A minha guerra não é contra o meu irmão que está do meu lado, mas a minha guerra é contra Golias, porque meu irmão não vai me matar e nem eu vou matar meu irmão, mas eu e meu irmão vamos se ajuntar para poder matar Golias, porque Deus não me escolheu para matar a ovelha do mesmo rebanho. Deus me escolheu para matar lobo que está se fingindo de ovelha. Vamos se ajuntar para poder matar Golias. Então Golias, ele pensa que ele pode, mas no final de contas Davi vai pegar. Aí chega no versículo: 5 pedrinhas do ribeiro. Só que o ribeiro, ele é um lugar que nem todo mundo gosta de ir, porque o ribeiro, ele é sujo. O ribeiro, ele fica escondido. O ribeiro não é um lugar que vai muita gente famosa. Não. O ribeiro, eu costumo dizer que o ribeiro, ele é o lugar que Davi, ele pegou as pedras. Só que Davi, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as pedras do ribeiro e vai ir até o campo de batalha. O ribeiro, ele é, vamos colocar como o ribeiro, ele é o anonimato. Mas Deus tirou as pedrinhas do anonimato e foi com as pedrinhas do ribeiro que Davi venceu aquela guerra. Ou seja, foi com as pedrinhas que estavam escondidas, foi com as pedrinhas que estavam no fundo, foi com as pedrinhas que estavam lá embaixo. Eu lembro do primeiro milagre de Jesus. Jesus manda pregar 6 talhas, mas não 6 talhas que estavam de destaque, não 6 talhas que estavam na prateleira, não 6 talhas que estavam na mesa para todo mundo ver, mas Jesus manda pegar 6 talhas que estavam empoeiradas, que estavam escondidas, que ninguém queria saber, que ninguém sabia
que existia. Sabe o que eu entendo? É que Jesus, não é que Jesus não pode usar quem está lá em cima, mas é por isso que Jesus trabalha na contramão do homem, porque quando a terra diz que ele usa quem está em cima, aí ele desce para poder usar quem está embaixo. Jesus, ele vem trabalhando na contramão do homem. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez tenha alguém aqui que é uma das 6 talhas, mas está escondida. Pensa que ninguém está vendo, pensa que ninguém sabe, pensa que ninguém te vê, mas Deus está lhe dizendo: o que importa não é que o homem te vê, mas o que importa é que aquele que tem que te ver, que já te viu, ele te viu, ele sabe, ele conhece, e ele está dizendo: está na hora de eu começar a usar as talhas que estão escondidas. Por quê? Porque ninguém queria apostar, mas eu desci para apostar nele. Ninguém queria acreditar, mas eu desci para acreditar nele. Tem alguém aqui que recebe? Deus vai começar a usar 6 talhas que estão escondidas. Por que não foi Eliabe que foi rei? Por que não foi Abinadab que foi rei? Sabe por quê? Porque os irmãos de Davi faziam parte do exército do rei Saul. E Deus queria usar quem ninguém conhecia. Talvez os irmãos de Davi olhem para ele e falem assim: ô Davi, de que exército você faz parte? Olha, eu faço parte do exército de Israel. Que exército que você faz parte, Davi? Aí Davi disse: o exército que eu faço parte é o exército que os carnais não vê, os carnais não sente, os carnais não ouvem, mas pelos olhos da fé eu posso ver o que muita gente não pode. Por quê? Porque tem muita gente que é carnal, e Deus não permite pessoas carnais ver coisas espirituais. Sabe por quê? Porque eu lembro de Ezequiel no vale. Escute isso aqui: o vale era cheio de ossos. Se tinha osso é porque teve vida, e se teve vida é porque tinha alguém, mas morreu. Só que o vale, ele era um lugar de morte, ele era um lugar morto. Aí sabe o que eu entendo? Deus nunca vai levar um crente morto para um lugar morto, mas Deus sempre vai levar um crente vivo para um lugar morto. Ah, pregador, eu ainda não entendi. Escute isso aqui: Deus, ele nunca vai levar alguém morto para um lugar vivo. Por quê? Porque não é o lugar que muda você, mas é você que tem que mudar o lugar. Davi, terminei, mas então Davi, aleluia, oh glórias, esse é pentecostal, então Davi, ele aprendeu algo na vida, que se você começou de baixo, dá glória, mas se você começou de cima, meu amigo, chora. Por que, pregador? Se eu comecei de cima, eu tenho que chorar. Porque a tendência é que quem começou em cima não tem como terminar em cima. Mas quem começou de baixo, a tendência é ir subindo. Então eu não quero começar em cima, porque eu sei que se eu começar em cima, eu vou ter que terminar embaixo. Mas eu prefiro começar embaixo. Eu prefiro ficar no anonimato. Eu prefiro
prefiro ser humilhado. Por quê? Porque quem te viu chorando vai ter que te ver sorrindo. Quem te viu para baixo vai ter que te ver para cima. Olha o que o Senhor acabou de me dizer. Quem olhou e passou no campo e viu Davi suando, pelejando, lutando para ser pastor de ovelhas, aí Davi fez questão de escrever os salmos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, quem passou no campo e me humilhou porque eu era pastor, eu vou mandar entrar na minha presença, porque vai ter que ver o que Deus fez comigo. Aleluia! Agora eu sou rei. Então, ou seja, o que Deus ele tem para você é muito maior do que você queira para você mesmo. Por Davi, talvez a Bíblia não relata, mas talvez, qual que era o sonho de Davi? Qual que era o maior desejo de Davi, né? Davi, ele nunca foi um irmão Davi nunca foi um filho para Jessé que dava muito orgulho, porque ele era um pastor. Mas para o pai da terra, Davi não era ninguém. Mas para o pai do céu, Davi ele era alguém muito importante. Aprenda algo: você é único. Por quê? Porque o salmista vai dizer: e Deus achou o teu servo, e com meu santo óleo eu ungi. Aprenda: se Deus achou, é porque Deus estava procurando. Deus olhou no auge e não viu ninguém. Deus olhou em cima e não viu ninguém. Deus olhou na cidade e não viu ninguém. Deus olhou na mesa dos palácios e não viu ninguém. Mas quando Deus ele muda a rotina e começa a olhar para o campo, aí Deus vê um menino apacentando as ovelhas de teu pai. Sabe qual que foi o maior segredo para Davi ser rei? Sabe que talvez se Davi tivesse aqui, Davi daria um conselho para muito crente. Alguém pode perguntar: Davi, qual que foi seu maior segredo para ser rei? Aí Davi ia dizer: acatar a responsabilidade que o pai me deu. Porque se eu não tivesse acatado, eu não seria pastor. E se eu não fosse pastor, eu não aprenderia a lutar com o urso-leão. E se eu não tivesse aprendido a lutar, eu não teria matado Golias. E se eu não tivesse matado Golias, eu não seria o rei. Então a ordem é: aprenda a acatar a responsabilidade que o pai lhe deu. Porque se o pai te deu uma responsabilidade, é porque ele sabe que você pode cumpri-la. Fique de pé. Quero fazer uma oração. Crianças aí, você que sabe aonde está a sua casa, se ela está para a direita, vire para a direita assim com a mão levantada. Se ela está para a esquerda, vire para a esquerda. Se você não sabe para onde ela está, levante as mãos para o céu, que Deus conhece o seu coração. Porque Deus, Ele é o Deus que faz coisas impossíveis. Que através de você, Deus pode transformar a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos, a vida da sua família. Você que tem um desejo de ser um pregador, de ser um cantor,
se um pastor, se uma missionária. Uma mão você estende para a sua casa e a outra mão você coloca no seu coração. Eu tenho certeza que Deus hoje Ele vai entrar na sua casa. E você, criança, que os seus pais não estão te vendo porque talvez estão muito ocupados. Eu profetizo que no próximo culto seus pais estarão com vocês. E você, através de você vai poder declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos estarão todos sentados nessa igreja. E você vai lembrar do dia do culto que um menininho chegou lá e profetizou sobre a minha vida. Porque hoje você pode pensar que você não é ninguém, mas para Jesus você é alguém muito importante. Feche os teus olhos. Uma mão você estende para a sua casa e a outra você coloca no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desses meninos, dessas meninas. Ó Pai, eu quero apresentar a vida dessas crianças. O Senhor conhece o desejo do coração. O Senhor sabe o desejo. Talvez o desejo é que a família estivesse, que o pai estivesse, que a mãe estivesse. Mas eu acredito que o Senhor, Ele pode fazer o que o homem não pode fazer. Eu sirvo um Deus que Ele ultrapassa os limites do homem, porque foi Ele que criou o homem, foi Ele que fez o homem. Então nós queremos te pedir que essas crianças venham poder olhar e falar que eu e a minha casa servimos